Olá, gente. Boa tarde. Hoje a gente está fazendo essa live bem mais cedo porque o nosso convidado mora na Europa e o fuso horário dele ficaria muito tarde para a gente fazer às 7h30. E eu acho que o assunto merece qualquer mudança de horário, porque eu não sei vocês, mas eu estou lendo e recomendo que vocês leiam o livro que ele escreveu. Eu estou falando do Rodrigo Alvarez, é um jornalista e escritor. Ele está fazendo uma trilogia importantíssima para que a gente entenda melhor o que aconteceu, né, desde a vinda de Jesus, passando depois pelo início do cristianismo. Então, o livro que a gente vai falar hoje é esse aqui, Cristo. Vocês estão vendo aqui? Cristo. E ele coloca aqui, Jesus, o homem mais amado da história, volume 2. Porque ele fez o primeiro livro, Jesus, e esse aqui, Cristo, os acontecimentos extraordinários que se seguiram à crucificação de Jesus e redefiniram o mundo. Bem, eu estou lendo o livro, e o livro é interessantíssimo porque ele aborda o início do cristianismo, quando nem era cristianismo, era apenas uma reunião dos seguidores de Cristo que estavam se formando, né? E existem vamos dizer assim, vários segmentos que se encontravam para formar justamente essa comunidade que acreditava que Jesus era o Messias. Eu estou vendo que já está entrando muita gente. Eu vou ver se o Rodrigo já entrou, porque eu acho que esse tema é um tema que realmente mexe com a gente, né? Eu acho que é um tema super mobilizador, a gente entender o que acontecia em Jerusalém naquele momento. Fica assim, então... entrou o Rodrigo. Conseguimos. É sempre assim, não tem jeito. Eu mando uma vez, aí você não vê, mandei de novo. É sempre uma Você me emoção, né? ouve? Você entra, né? Ô, Rodrigo, você está morando na França? Onde é que você está morando? Estou na França. Voltei para a França. Eu fiquei um ano fora e voltei para cá. Eu nem coloquei aqui pra gente, mas eu escrevi no nosso anúncio que você foi correspondente internacional da Rede Globo, viajou por mais de 50 países, né? E se dedicou muito mais a Jerusalém, onde você começou a escrever esses livros de cunho, vamos dizer, sagrado, históricos, né? Jerusalém foi... É engraçado, é curioso, né? Porque até você conhecer Jerusalém, isso acho que acontece com todo mundo, né? Mesmo com quem visita, Jerusalém tem um certo magnetismo que você pode ouvir falar tudo o que for, mas até você ir para lá e vivenciar Jerusalém, você não entende o que é a força daquele lugar. E foi Eu já muito forte comigo. fui lá duas Você vezes, teve, né? e foram momentos especialíssimos, uma vez com um seminarista do Estúdio Bíblico Franciscanorum, que estava morando lá, um brasileiro, e depois Uhum. com um guia que era do exército israelense, que dava perspectiva histórica das religiões. Então, foi também muito interessante. Aí eu quero começar a nossa entrevista, Rodrigo, falando primeiro que eu estou adorando o livro, parabéns. Você fez uma extensa. Obrigado, Márcia. Obrigado. Está muito bem escrito e está assim motivador, a gente não quer parar. Eu não consegui acabar, Uhum. infelizmente, eu estou na metade do livro. Mas eu queria Mas, começar conversando. Primeiro, por que você resolveu fazer essa trilogia? Jesus, né? Você escreveu sobre Maria Madalena, que é uma figura para mim importantíssima. Acho que a gente vai ter que fazer uma live só sobre Maria Madalena, tá? Porque eu acho que... Por que você começou essa trilogia? O que te motivou a fazer isso, vivendo lá em Jerusalém, enfim, passando muito tempo lá? é, são aquelas coisas da vida. Você nunca sabe que vai acabar fazendo o que você faz e que se torna tão importante para você, né? Eu comecei escrevendo sobre a imagem de Aparecida, no Brasil ainda, com um objetivo totalmente cultural, com um interesse muito mais na história do Brasil, na importância da imagem de Aparecida para o Brasil, do que na religião de fato, ainda que, claro, fosse importante a religião. Mas aí, no meio do processo, quando eu estava escrevendo Aparecida, eu fui convidado a ir trabalhar em Jerusalém. Então eu terminei de escrever o Aparecida em Jerusalém. E ali já tinha uma outra perspectiva de tudo aquilo que eu estava falando, já começava a mudar e se abrir para mim, né? Começou a ficar uma visão mais ampla
daquela história que eu vinha contando, que era uma história brasileira. Então, assim que eu terminei o Aparecida, eu comecei a escrever. Tá congelando, Rodrigo. Você está congelado. Para falar do principal, né? Do gerador de toda a história, de Jesus. Mas aí eu só realmente comecei a escrever Jesus depois de ter percebido que eu tinha algo a dizer, né? Que não seria só mais um livro sobre Jesus Cristo, porque existem muitos, existem livros devocionais, existem livros de todo tipo, né? De diversas religiões diferentes. Eu queria que fosse um livro que relatasse, a partir da minha vivência em Jerusalém, o que havia de mais novo no conhecimento histórico sobre Jesus. Aí comecei. Quando fiz o Jesus, eu já comecei a perceber que um livro seria muito pouco. Eu não gosto de ter lido alguns livros Você longos. está congelando. Eu acho que é. Está congelando? Voltou? Está congelando um pouco, Rodrigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa a fazer aqui. Eu estou no meu melhor possível aqui. Quer que eu saia e Nossa, entre? agora congelou de novo. Eu vou sair e vou entrar, tá bom? Isso já aconteceu uma vez? Eu vou sair e vou entrar. Tá bom. Gente, tá? Eu vou vai sair e vai volto. entrar. Fiquem todos... Aí. É rapidinho. Vamos ver. Para você não congelou. Tem uma pessoa falando que não congelou. Que bom, mas aqui para mim congelou várias vezes. E algumas pessoas falaram, ó, voltou o Rodrigo. Que bom. Voltou? Vamos embora. Tá bom. Eu vou desativar os comentários para ver se melhora isso. Porque às vezes muito comentário ajuda a travar. Né? Você sabe que, como você dizia no começo, sempre tem essas coisinhas, né? Agora a questão é que eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Não está me ouvindo. Gente, eu vou sair de novo. Pronto. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu te ouço. Te ouço sim. Eu vou ouvir sem o fone, porque a tecnologia nos prega peças. Ela, cada hora inventa uma história. Pois é, bom, mas aí você foi fazer Jesus com uma perspectiva que você queria dar, né? Eu acho que você caminha sempre histórica, né? Eu só fui escrever quando eu percebi que eu realmente já me sentia pronto para escrever aquele livro, que eu tinha uma vivência longa o suficiente em Jerusalém para ter uma compreensão minha daquela história toda. Eu já tinha percorrido todos aqueles caminhos e muitas vezes, né, e morava perto de onde tudo aconteceu. Mas você perguntou, né, sobre a trilogia. Quando eu comecei a escrever Jesus, eu logo disse, não vai caber num livro só. Eu não vou fazer um livro de 1000 páginas. Eu acho que um livro fica até desagradável quando é muito grande, é difícil de ler. A gente desanima mesmo quando um livro é muito grande, né? Então eu logo percebi, bom, eu vou dividir essa história, eu preciso dividir. E essa divisão acabou sendo muito feliz, Márcia, porque existe uma história que ela tem um término, que é a vida pública de Jesus, que foi o meu primeiro livro. Quando Jesus foi crucificado, ali termina o que eu hoje posso dizer com muita tranquilidade, o que eu entendo assim, a história humana de Jesus. Depois da crucificação começa a história divina. Então, até eu digo isso no livro, né? Com o fim da história humana de Jesus, com a crucificação, é que começa o Cristo. E aí eu entro no segundo livro, que conta todo o horror que foi, né, depois da morte de Jesus para os apóstolos e toda a missão dos apóstolos, a tentativa de divulgar a mensagem de Jesus.
E aí tem as minúcias que vão se Agora, desenvolver ao Rodrigo, longo do livro. interessante, ele pega algumas coisas assim que, para mim, sempre me deixaram com ponto de interrogação. Por exemplo, quando Maria Madalena entra para ver Jesus no Santo Sepulcro, ela vê o jardineiro e não reconhece que é Jesus. Aí você também fala de outro episódio de dois pessoas que Dos estavam andando, discípulos. apóstolos estão andando, discípulos, e que não reconhecem também Jesus. Isso sempre ficou para mim uma coisa difícil de entender. Como que eles não reconheciam Jesus? E você traz uma explicação bem interessante sobre isso, que falasse. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas leem a Bíblia, a gente, a vida inteira, né? A gente jovem foi ler no colégio, seja onde for, na igreja. É difícil questionar, mas a gente é muitas vezes colocado, como você foi, né, diante de questões, ué, Madalena não sabia que era Jesus? Ela viu o jardineiro? Aí quando a gente consegue entender que existem diversas visões diferentes da mesma história, que os próprios evangelhos são versões diferentes da mesma história, eles discordam entre eles. Depois, no século XX, agora recentemente, surgiram novos documentos, novos evangelhos que tinham sido, né, não aceitos pela igreja oficial, mas que têm muito valor histórico e que nos contaram mais detalhes sobre a história. Então, a primeira coisa que fica evidente é a ressurreição de Jesus em carne e osso não foi um fato aceito por todos os cristãos num primeiro momento. Mais do que isso, a ideia de uma ressurreição espiritual foi muito difundida, tanto que ela aparece nos evangelhos. Tanto que a visão de Madalena, o encontro de Madalena com o jardineiro, é provavelmente, se a gente acreditar em espíritos, se a gente acreditar em reencarnação e encarnações, a gente vai entender como Jesus tendo encarnado no espírito do jardineiro para voltar a se comunicar com os apóstolos, já depois de morto e crucificado. Aí essa visão vai aparecer, como você disse aí, com o encontro de Jesus com os dois discípulos na estrada para Emaús. Jesus janta com eles, né, Márcia? Imagina a gente jantar e você não vai me reconhecer, eu não vou te reconhecer. Conversa horas com ele. Então, porque a forma física de Jesus para os discípulos de Emaús não era a que eles conheciam. Mais uma vez, a gente é levado a acreditar numa ressurreição do Espírito. Depois você tem, em Pentecostes, né, na reunião dos apóstolos, quando Jesus vai falar com eles, o Evangelho de Lucas é muito claro, Jesus atravessou uma parede fechada, uma porta fechada. O Evangelho é claro, as portas estavam trancadas. E aí depois a gente começa a entender que talvez Jesus tenha entrado como Espírito e se materializado lá dentro, porque aí depois há um momento em que ele é visto em carne e osso. Então existe essa questão. Quando o cristianismo, no século IV, precisou definir o que era verdade, isso foi uma luta que a gente sabe, né? Esse é o terceiro volume que eu vou contar ainda, mas foi uma luta para dizer o que era verdade, o que era heresia. Quando precisou se definir o que era verdade, estava claro para aqueles arcebispos, aqueles patriarcas cristãos, que era preciso afirmar a ressurreição em carne e osso, que era o que eles acreditavam, mas para isso era preciso negar a outra possibilidade, que era muito forte entre os cristãos, de uma ressurreição espiritual. Ô, Rodrigo, com relação a essa questão do corpo de Cristo, né, como ele não apareceu do sepulcro, né, que, aliás, visitar o Santo Sepulcro são as grandes emoções que qualquer pessoa pode ter. Uhum. Impacto a gente entrar ali. Sim, sim. Como o corpo nunca apareceu, sempre ficaram assim os boatos, né? Naquele momento, depois da crucificação, de que ele tinha sido tirado o corpo dele de lá, que o corpo estava sendo, que foram os discípulos que esconderam, né? Teve uma época que os judeus daquela época diziam que tinha sido tudo uma armação, quer dizer, foi um momento assim de muita interrogação para quem estava vivendo. E é isso que eu achei muito interessante que você colocou no livro, foi porque a gente está pensando na igreja atual, mas você coloca que a formação dos homens e mulheres
que eram seguidores de Cristo e que não tinham ainda a religião cristã. Eles eram judeus que acreditavam no Messias. E aí que eu acho interessante no livro que a gente volta a essa época para entender as dúvidas. Você fala dos saduceus, você fala dos fariseus e fala dos essênios, que é uma coisa que a gente ouve pouco falar. Aí eu gostaria que você falasse um pouco também dessa sua pesquisa com os essênios, que você coloca João Batista sendo também seguidor vamos dizer assim, dos ensinamentos dos essênios, né? Que Jesus também teria tido um pouco de ensinamento desses essênios. E que Pedro, no final das contas, também seguia, na hora que foi formatar as regras da igreja, também vamos dizer, essas regras vindas dos essênios. Eu queria que você falasse todas essas conclusões. Você é a minha leitora ideal, porque você presta atenção exatamente no que eu queria que você prestasse. São as partes que também mais me chamam a atenção. Pedro era... os evangelhos contam isso, né? Pedro tinha sido discípulo de João Batista. Os evangelhos são muito claros, Márcia. Por que eu vou começar a contar a história de Jesus e não começo por Jesus? Eles começam por João Batista. Olha que simbólico que é isso. Eu vou contar a história de alguém, mas eu começo contando daquele que o antecedeu. Então, os evangelhos primeiro precisaram da força de João Batista, naquele momento, para afirmar a força de Jesus. João Batista era mais conhecido que Jesus no tempo dele, era um fenômeno de massas. O mundo ia à beira do Rio Jordão se batizar com João Batista. Jesus veio depois dele, Jesus desceu da Galileia até o Rio Jordão para conhecer e se formar com João Batista. Não existe outra visão possível para isso. Jesus, por alguns momentos, por algum tempo, foi discípulo de João Batista. E João Batista, hoje, a gente com os documentos atualizados que a gente tem, com a pesquisa arqueológica que existe hoje, que começou depois da criação do Estado de Israel, você sabe que eles escavam aquilo ali como um formigueiro, né? Para procurar aquilo que não se procurou por 2000 anos, e estão encontrando muita coisa, levantaram tudo que era a fortaleza onde viviam os essênios. E hoje a gente sabe, primeiro que a fortaleza, né, esse refúgio dos essênios, que era uma seita religiosa, que negava o judaísmo corrupto de Jerusalém, assim como Jesus fez, e assim como João Batista fez. Raça de víboras, lembra? Os dois dizem a mesma coisa. João Batista e Jesus dizem raça de víboras para os sacerdotes que comandam o que a gente chamaria hoje de a igreja, né, o que comandam a religião em Jerusalém. Os essênios eram uma comunidade que resolveu se excluir por não concordar com aquele horror que eles viam. A ideia de transformar o templo em um lugar de comércio, com casas de câmbio, venda de animais para sacrifício. Aos olhos daquela época, isso já era um horror, né? Eles estavam vendo com horror aquilo, então foram para longe. João Batista se formou entre os essênios. O pensamento de João Batista é um pensamento muito essênio, praticamente ele é só uma dissidência dos essênios que foi criar a própria seita, porque ele era muito famoso, como se fosse, com o perdão da comparação, mas como um líder de uma grande banda de rock que sai para fazer a sua própria história, sozinho, né? Ele era o grande cara do momento dele, todo mundo queria ouvir aquele homem maravilhoso, dizer aquelas coisas maravilhosas e que transformava a vida das pessoas com o batismo. O batismo era o ritual por excelência dos essênios. Hoje tem lá nas ruínas, a gente pode ver as piscinas batismais dos essênios. Incrível, né? É incrível, né? Então, assim, é de se pensar que se Jesus apareceu aos 30 anos para pregar e não se sabe dele dos 12 aos 30, que Jesus estava estudando nesse tempo. Para saber tudo que ele sabia, para ter o conhecimento do que a gente poderia dizer um intelectual religioso, como ele era, né, que conhecia as escrituras a ponto de poder fazer até avançar sobre elas, né, usá-las como referência e construir pensamentos em cima das escrituras, das profecias. Jesus tem que ter estudado muito. E o mais provável é que ele tenha estudado com os essênios, ou pelo menos com alguém que esteve em contato com os essênios. Aí eu pergunto, por que não é possível que tenha sido João Batista, por exemplo, né? A gente não sabe que Jesus ficou 1 semana ou 3 anos com João Batista.
ou se foram 10 anos que ele passou ao lado de João Batista. A gente não tem essa informação, ninguém tem. Quem disser que tem não está dizendo a verdade. Então, tudo nos leva a crer que a formação original de Jesus é uma formação essênia. Depois, aí você falou, lembrou, né? Quando Pedro começa a comandar junto com Tiago a congregação, já na ausência de Jesus, as regras são essênias. É uma espécie de socialismo daquela época, né? A comunidade essênia, que é o começo do cristianismo também. A ideia de você abrir mão de todos os seus bens e doar para a comunidade que vai gerir aquele dinheiro, aquilo que você tiver, para o bem de todos e não para o bem de uma única pessoa. A tal ponto que Pedro, né, tem um episódio mais constrangedor dos evangelhos, que ninguém consegue explicar. Incrível, você podia falar, né? Porque é de uma dureza, a gente até fica, nossa, como é que isso podia acontecer? Olha, é tão delicado, né, que é preciso até pensar para dizer cada palavra. Por quê? Aquele que é tido como primeiro líder do cristianismo, né, depois da morte de Jesus, ainda que eu mostre no livro que isso é um equívoco. O primeiro líder foi Tiago, irmão de Jesus. E a gente vai falar sobre isso depois. Vamos falar. Mas Pedro, o grande apóstolo, isso é inegável, né? Aquele apóstolo que esteve perto de Jesus nos momentos mais importantes, quando ele começa a reunir os fiéis e pessoas que estão deixando seus bens para fazer parte da congregação e seguir aquele pregador que é seguidor de Jesus, aparecem diante deles Ananias e Safira, um casal. Eles relatam ter vendido uma propriedade e entregam um dinheiro aos pés de Pedro. Mas alguém sopra para Pedro, olha, não é tudo. A propriedade valia muito mais. O que eles deram aí deve ser menos da metade, não sabemos quanto, mas não é tudo. E aí, o constrangedor é que logo em seguida Ananias cai morto. É assim que está relatado nos evangelhos. Mas depois, quando Safira, a mulher dele, aparece, a gente vê claramente uma ameaça a ela. Está vendo aqueles homens ali? Eles acabaram de enterrar o seu marido. E Safira morre também. Não sabia de nada do que tinha acontecido. E ela também mente, né? E aí ela paga por essa mentira com a morte. Ninguém disse, olha, Safira foi assassinada por ordens de Pedro, ou assassinada pelos homens que estavam ao redor de Pedro, pelos seguidores dele. Mas o fato é que ela e o marido morreram de morte súbita e não foi do coração, não foi de ataque cardíaco. Eles foram assassinados. Esse é tratado pelos estudiosos como o episódio mais constrangedor do Novo Testamento. Pois é, e é uma coisa que a gente não tem assim muita, vamos dizer assim, leitura, né? Não se, esse episódio não é, vamos dizer assim, levado, né, para a gente conversar. E essa é uma das coisas que eu achei muito assim impressionante que aparece no livro, porque seria um momento que eu entendo que eles faziam essa... Você tinha que fazer a doação dos seus bens, porque iria vir o apocalipse, né? O mundo ia ser... O mundo ia acabar muito em breve. Em breve você tinha que doar tudo que era seu para que a comunidade pudesse sobreviver, né? É isso que você... E essa mensagem vai se complexificando, né? E ela se torna diferente com Paulo, quando Paulo começa a pregar, especialmente quando ele começa a pregar para os não-judeus, né? Que aí ele vai dizer, olha, só a fé em Cristo é suficiente para salvar vocês. O mundo vai acabar ainda na nossa geração, mas se vocês não tiverem fé em Jesus Cristo, vocês não serão salvos. E aí não sei se a gente vai entrar nisso agora, se você quer entrar, mas aí começa a divergência dentro do cristianismo. Né? Pois é. Com Paulo divergindo de Pedro e Tiago. Pois é, antes de chegar nessa divergência, vamos falar sobre a história de Tiago, porque a gente aprende dentro do catolicismo que Jesus não teve família, né? No sentido de não teve irmãos. E você coloca ali no livro o tempo todo Tiago, irmão de Jesus, que até é injustamente chamado de Tiago menor, porque tinha Tiago maior. Você coloca aqui vamos dizer assim, o apelido certo teria que ser Tiago o Justo, porque ele era um homem justo, bom,
e um sábio. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você... Tiago Menor, né? Primeiro assim, Tiago era um nome tão comum quanto José, então tinha 3 Tiagos no mínimo ali no grupo dos apóstolos. Tanto que Lucas, quando faz a lista de apóstolos, só coloca 2 e não aparece para a gente o irmão de Jesus. Tiago Menor, naquela época, não era nada depreciativo, né? Porque ele era mais jovem do que o outro, que era o Tiago mais velho. Mas ele era conhecido dentro do grupo como Tiago Justo por sua característica de ser uma pessoa justa, de ser rigoroso. Até rigoroso demais, a gente vai ver mais na frente. Quando Jesus deixa de estar entre os apóstolos, né, depois da crucificação, alguém precisa assumir o comando do grupo. E os documentos, toda a documentação histórica que existe, confiável, e que inclusive tem diversas pistas disso no Novo Testamento, nos mostram que quem assumiu a congregação foi Tiago, irmão de Jesus. Pedro, aparentemente, não tinha vocação para liderança. Pedro era a face pública do cristianismo, que nem se chamava cristianismo ainda. Era uma seita judaica dos seguidores do Messias Cristo, Jesus Cristo. Pedro era a face pública, Tiago era o comandante. Tiago era aquele que tinha o pulso forte para levar o grupo. Isso aparece, se alguém quiser discutir isso, aí que está, Márcia, aí pergunto por que nós aprendemos isso, se isso está escrito nas cartas de Paulo. Se as cartas de Paulo são canônicas, fazem parte do Novo Testamento, por que a gente não é capaz de ler o que está ali, né? Porque há uma doutrinação que ao longo do tempo foi se consolidando como, sabe, como o minério que vai virando pedra no fundo do rio, de tanto tempo que fica, já ninguém consegue discutir mais aquilo. Mas em todos os evangelhos está dito que, primeiro, irmão de Jesus, Tiago. Paulo diz isso com toda clareza. Tiago, irmão do Senhor. E não é primo. Essa história de primo foi uma discussão muito posterior, uma tentativa de botar essa história para debaixo do tapete, com uma semelhança da palavra, uma possibilidade de uso da mesma palavra adelphos, para irmão e primo no grego. Mas isso, se você vai, aí como é que a gente deixa de ter qualquer dúvida se Paulo não é suficiente? Mas para mim já era suficiente, né? Porque está no Novo Testamento. Mas se houvesse alguma dúvida, você vai nos textos não canônicos. Você vai em Joséfo, que é mais isento possível. É o historiador dos romanos. Vamos explicar quem é Flávio José, o historiador dos romanos, que compilou e tem um livro enorme sobre essa... Fez toda a história judaica, que não era cristão, jamais foi cristão. Ele chama Tiago de o irmão daquele a quem chamam Cristo. Na verdade, Tiago aparece com um destaque que Jesus não tem na história oficial escrita pelo historiador dos romanos. Mas então, assim, essa questão da irmandade de Tiago e Jesus, de ser irmão, eu diria para você o seguinte, é indiscutível. Mas a igreja não aceita isso. Eu lamento, acho que a igreja ela tem se modernizado em diversos aspectos, em algum momento vai precisar reconhecer o que os próprios textos canônicos estão dizendo. Não há discussão histórica sobre Jesus ter tido irmãos. O que aconteceu, Márcia? Em determinado momento, quanto mais foi se afastando a época dos acontecimentos, mais as críticas foram surgindo, mais houve uma necessidade de se contestar as acusações. E você mesmo disse, né, agora há pouco, teve acusações de que a ressurreição não foi um fato verídico, que foi algo criado pelos apóstolos. Teve várias versões sobre o que teria sido esse episódio ressurreição. E quanto mais foi passando o tempo, mais os patriarcas do cristianismo foram transformando toda a ideia de Jesus numa ideia cada vez menos humana e mais divina. Jesus foi perdendo as suas características humanas na liturgia, na contagem das histórias oralmente, na maneira como foi tudo sendo tratado ao longo do tempo. Talvez isso tenha sido algo não intencional, algo até natural. A mistificação daquele que está mais distante, né? A gente não tem mais a visão próxima dele, é mais fácil mistificar ao extremo. Se Jesus tem família, tem irmã,
E aí isso começa a ser um problema em torno da história dele, porque tem a afirmação da virgindade de Maria. Isso vai gerar mais discórdia, isso gerou uma fofocaiada danada. Isso foi parar no Talmud judaico, uma afirmação de que Maria teria traído José com um soldado romano. Nossa, que absurdo. Aí você imagina, ter que refutar tudo isso, ainda podendo não ter um problema de falar da família de Jesus, era mais fácil. Era menos problemático você eliminar tudo aquilo que tinha de humano na história de Jesus. Tendo sido essa ou não a razão, foi o que aconteceu. Né? Os estudos do cristianismo, de como ele se desenvolveu, nos mostram claramente que Jesus, que os cristãos foram tirando pouco a pouco, deixando poucas características humanas em Jesus, para ter mais características divinas, para se ater àquelas características divinas. O que se manteve foi a chamada paixão de Cristo, né? Que é um momento tão relembrado, que é a Páscoa, a semana do sofrimento. Né? Paixão é sofrimento, né? A gente tem outro sentido em português, né? Mas a gente sabe que do latim essa palavra significa sofrimento. Então, o sofrimento de Jesus é um momento muito humano dele e assim reconhecido. Mas o resto da vida humana de Jesus, a gente não tem notícia. Uma das coisas que também é impressionante aqui, porque eu entendo que você fez tudo isso baseado em muitas pesquisas, né, de livros que você usou, inclusive livros apócrifos e esses pergaminhos que foram encontrados no Egito e que estão numa bela, tipo uma pirâmide que tem em Israel, né? Eu estou na dúvida só se é em Jerusalém ou Não, na verdade são duas bibliotecas, tem uma que está em Israel, que é de Qumran, que é dos essênios, e tem a de Nag Hammadi, que está no Egito. Então, você cruzou essas informações, é isso? Quando você fez o livro, você cruzou as informações dessas duas bibliotecas com os textos canônicos. Exatamente. Essas conclusões que você está falando aqui. Porque uma das coisas que é impressionante aqui no livro é como as coisas falavam, como dizer assim, como criavam situações inverídicas sobre Jesus, acusavam, né? Porque como na época existiam várias pessoas que apareciam para ser o Messias e não eram o Messias, existia muito essa coisa do impostor, né? Que se falava que aquele não é verdadeiro, aquele não é verdadeiro. Então, Jesus realmente conseguiu romper tudo isso e aparecer como homem, né? Então, eu até queria que você falasse como foi essa sua pesquisa para você cruzar essas informações. Bom, primeiro vou falar da pesquisa, então, né? Tem 10 anos que eu venho estudando, pesquisando esse tema, e como você disse, né, o trabalho mais complexo, eu continuo fazendo esse trabalho, né? É ler nos originais, tanto os evangelhos, né, procurando as versões mais próximas do original, sem as alterações que foram feitas ao longo do tempo, e aí tem uma comparação mesmo entre as Bíblias, entre os Novos Testamentos, né? Eu preciso comparar diversas traduções e traduções que foram feitas direto do grego, tem tradução que foi do latim, mas que é muito antiga, então essas comparações já permitem um monte de análises, uma série de análises. Depois, quando a gente descobre, né, aí a arqueologia tem uma ciência que é a paleografia, que mede a data da caligrafia, né, por comparação com outros textos, que é super complexa. Então você começa a descobrir que aqueles textos proibidos que surgiram no século passado são contemporâneos, muitos deles, dos evangelhos. Aí a primeira pergunta, por que os evangelhos são mais importantes do que aqueles outros textos que também são cristãos, que também louvam Jesus Cristo como o Messias, também acreditam nele como o Messias, mas que têm visões diferentes dos evangelhos? Então, por que o evangelho é correto quando afirma que Jesus ressuscitou de carne e osso, e o evangelho apócrifo é incorreto quando fala que foi uma ressurreição em espírito? Por que o evangelho apócrifo é incorreto quando ele relata um diálogo lindo, maravilhoso, super existencialista de Madalena com Jesus, quando a gente imagina que os dois, inclusive, estavam sozinhos, ou talvez com poucas testemunhas? Por que não dar crédito a esses autores cristãos? Porque outros foram selecionados para entrar no livro
que foi aceito como documento canônico santificado, para outras religiões cristãs, aqueles são os documentos canônicos. Então, é uma questão de seleção da verdade. A gente, jornalista, sabe como funciona isso, né? A verdade pode ser selecionada. É um processo de edição. É um processo de edição, escolher aquilo que será a verdade. Dentre as muitas fontes que a gente ouviu, muitos documentos que foram escritos, foram escolhidos 14 e mais 13 cartas atribuídas a Paulo. E aí, Márcio, olha o problema. Depois a gente descobre que dessas 13 cartas de Paulo, só 7 foram escritas por Paulo. As outras são posteriores. São pseudo-paulinas, falsamente atribuídas a Paulo. Pode ser a melhor intenção do mundo quem fez a carta, mas não é a carta de Paulo autêntica. Então é tudo uma questão de autenticidade. Eu não sou sozinho nesse mundo, né? Tem inúmeras pessoas, e tem acadêmicos, tem teólogos, cristãos, dizendo isso que eu estou te dizendo. Porque até para eles já não é mais possível sustentar, por exemplo, que Jesus não tinha um irmão. É uma verdade insustentável. Então, depois dessas descobertas, dessas 2 bibliotecas do século passado, houve uma revolução no conhecimento sobre Jesus. A gente sabe hoje muito mais do que sabia 100 anos atrás. Então, é curioso isso, né? Passou mais tempo, a gente passou a saber mais sobre o passado. Porque também as ciências evoluíram, a arqueologia em Israel, como a gente falou agora há pouco, né? É algo que está acontecendo a cada momento, descobertas atrás de descobertas em Israel. Eu estive perto de um artefato, fui visitar no museu uma descoberta que era recente, uma pedra chamada Revelação de Gabriel. Ai, você coloca... Tem no livro, né? Que tem alguns séculos antes de Jesus, que faz uma menção a uma ressurreição no 3º dia. Então, olha quanta coisa foi descoberta depois da criação de Israel, do Estado de Israel, e quanto foi descoberto muito mais ainda por causa dessas 2 bibliotecas. Então, a gente não pode mais pensar o que os nossos bisavós pensavam. Não é possível. Você, quando coloca aqui no livro, você fala de outros que subiram aos céus, né? Elias, né? Que subiu aos céus. Sim. Né? E que Elias, mas Isaac tomou o corpo de Elias depois? Mas sabe qual é a questão aí, Márcia? É como se a pessoa tomar o corpo de outra. Não, a questão é que são ascensões. Elias ascendeu aos céus. Isso. Não existia no judaísmo uma crença, uma expectativa. Existia até aqui e ali aparecia a ideia, mas não havia uma expectativa de ressurreição de corpo. Não era essa a ideia dominante, né? O pensamento principal, aí essênios incluídos, era a ressurreição em espírito. Era essa a expectativa que todo mundo tinha. Por isso algumas pessoas ficam, às vezes, incomodadas quando eu digo que Jesus não estava dizendo que ia ressuscitar em carne e osso. Ele não disse isso. Mesmo quando atribuem a Jesus a ideia de que destruam esse templo, eu o reerguerei em 3 dias, é uma ideia metafórica. E se Jesus falou em ressurreição, muito provavelmente ele estava falando da ideia de ressuscitar em espírito, que era a expectativa que eles tinham. Pois é, mas quando ele aparece para Tomé, ele pede, olha aqui, bota a mão na minha chaga. Então ele estaria em corpo. Sim. Essa é a afirmação que está nos evangelhos do Novo Testamento, que difere, por exemplo, de um texto apócrifo que eu cito no livro, que é o Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro, o apóstolo, está diante da cruz, Jesus acabou de ser crucificado, e Pedro percebe o Espírito de Jesus no alto da cruz. É um momento, para mim, sempre emocionante de lembrar, porque Pedro fica, né, extasiado ao ver Jesus fora do corpo dele, e Jesus diz, você está vendo esse corpo? Esse foi o corpo que eu usei para estar com vocês. Ele usa palavras parecidas com essa, não estou sendo literal aqui. Não é. E essa foi o corpo que eu usei nessa minha
vida em que eu estive com vocês. Agora, Jesus, né, disse, ele já está em outra dimensão. Então, por que que os evangelhos também afirmam a ressurreição do Espírito? Essa é a minha questão. Eu não estou afirmando, né, nem negando nenhuma hipótese. Estou dizendo só que a gente não pode descartar essas possibilidades, porque elas foram por muito tempo difundidas por cristãos, muito cristãos, que dedicaram suas vidas ao cristianismo e no século I, no século II, no século III, acreditaram numa ressurreição em espírito. Paulo, não. Paulo vai dizer, sem a ressurreição de Jesus, não existe fé. A fé é vazia. Então, aí que começa o conflito. E daí os textos terem sido queimados, as perseguições, as heresias, todo o problema posterior. Pois é, no seu livro você coloca bem que existiam, vamos dizer assim, duas igrejas, né? A igreja de Jerusalém e a igreja de Roma. E que acabou sendo sustentada, quer dizer, acabou tendo a força a igreja de Roma. E a igreja no começo era da Síria. Ela mais tarde se tornou de Roma. Paulo estava na Síria, né? Porque era Paulo. Na Síria. Era Paulo na Síria. Mas além de Paulo na Síria, em Antioquia, e de Tiago, Pedro e os apóstolos de Jerusalém, tinha outras que a gente pode chamar de seitas, sem nenhum prejuízo do respeito aqui, porque seita é nada mais do que uma divisão dentro da religião. Tinha outras seitas cristãs em várias partes. Inclusive na Síria tinha uma outra que incomodou Paulo. Ele começa a reclamar com ciúmes. Ele escreve a uma das assembleias que ele tinha formado, reclamando que eles estão dando atenção a um certo Apolo. Ele diz, eu que levei a fé de Jesus até você, agora vem outro para se aproveitar disso? E aí mais tarde, e também é recente isso, né, mostrando de novo como o conhecimento agora é maior, apareceu no século XIX um documento chamado Didaquê, que é também conhecido como Ensinamento dos Apóstolos, que é uma liturgia de um outro grupo cristão que não era nenhum desses, que tinha comunhão, que tinha batismo, e que pregava de maneira muito parecida com a que a gente conhece tanto na religião, na igreja católica, quanto nas igrejas protestantes. Mas era diferente, tinha diferenças de liturgia, diferenças de entendimento. Foram textos que foram esquecidos. Quando a igreja, né, que era a continuação da igreja de Paulo, foi aceita oficialmente como igreja em Roma. E aí todas as outras verdades foram excluídas e deixaram de existir. Porque Paulo teve o grande mérito de trazer a figura do Messias e dos ensinamentos de Messias para os gentios, né? Deixou a exclusividade, porque até então era só os judeus redimidos pelo Cristo, né? Mas Paulo abriu a possibilidade para que não eram judeus, né? Isso você coloca bem claro no seu livro também. Sem Paulo, a gente não estaria falando de Jesus aqui hoje. Sem Paulo, não haveria cristianismo. Essa é a minha visão. Porque os apóstolos continuaram judeus, não saíram de Jerusalém. Até tem notícias de que Pedro saiu de Jerusalém e outros saíram, mas saíram tardiamente e não foram tão ativos, né, tão importantes na fundação de novas assembleias, como eram chamadas na época, como Paulo. Então, se não tivesse sido Paulo, eu ouso dizer aqui que não haveria cristianismo no mundo. E Tiago, o Justo, não vamos falar em Tiago Menor, porque era por causa da idade, mas Tiago o Justo, por que ele não aparece quase? Segundo seus estudos. Então, o que ia acontecer? Primeiro, existia uma disputa enorme de Paulo com Tiago. Paulo, quando começou, a gente lembra, né? Paulo teve uma conversão na estrada para Damasco. Não é claro se ele teve uma visão, uma aparição de Jesus, se ele viu Jesus em carne e osso, não há especificação sobre isso. O fato é que houve um encontro de Paulo com Jesus, como ele relata, e ali aquele que era um fariseu, perseguidor de cristãos, disposto inclusive a matar e tendo participado da morte de cristãos, se converteu ao cristianismo. Não só se converteu, como se tornou seu maior pregador, fora de Jerusalém.
Mas ele não era aceito. Imagina se a gente aceitaria que alguém que nos queria matar até ontem, agora se tornou um pregador, e ele não está aqui com a gente, ele está pregando por outras bandas. Então Paulo começou a perceber que faltava a ele um reconhecimento oficial dos apóstolos que tinham estado com Jesus, que não era o caso dele. Então ele começou a tentar aproximação com Jerusalém. Mas ele não foi bem recebido. Ele foi a Jerusalém, ele diz que passou 15 dias entrevistando-se com Pedro, ou seja, imagino que tenha sentado para ouvir de Pedro o que tinha acontecido, mas claramente uma posição hierárquica em que Pedro era superior a Paulo. Mas Paulo declara também que não teve muita oportunidade de ver Tiago. Claro, o líder supremo não recebe qualquer um. Nem que seja um pregador importante de outras bandas, para aquele que está ali vivendo no chão ali, a luta contra, né, tudo que tinha sobrado de perseguição romana, perseguição dos saduceus depois da crucificação, ele está lutando com problemas muito maiores do que receber um estrangeiro que quer pregar em outras bandas e que ainda por cima está mudando a lei. O Tiago acusa Paulo de ser um apóstata, de fazer apostasia, ou seja, tirar as pessoas da religião. Então, no primeiro momento, na visão do Tiago, o cristianismo de Paulo não era a religião, era tirar do judaísmo as pessoas, para sabe-se lá o que era aquilo, porque não era a religião que eles estavam pregando. Tiago não queria acabar com a lei judaica. Paulo percebeu o seguinte: se eu for pregar para os povos de outras regiões com as leis do povo judaico, eu não vou ser aceito nunca. As leis judaicas são muito duras. Sabe quantos mandamentos existem? São 613 mandamentos. Nossa. Tem os 10 principais, mas tem os 603 que são menorzinhos, mas que dão trabalho. Né? Então, Paulo percebeu claramente o seguinte: se eu tentar impor a esses outros povos a circuncisão, uma cirurgia, imagina homens já idosos, homens adultos, fazer uma cirurgia impensável, impor a eles uma mudança de hábito alimentar, não é fácil, né? Hoje, com tudo que a gente sabe, uma pessoa quer virar vegetariana, a outra quer fazer a dieta paleo alguma coisa, é difícil, dá um trabalho. Imagina você querer fundar uma religião em que, se você não mudar a sua dieta, você não é aceito. E se não for operado, se for homem, também não é aceito. E se não for operado. Então você pode esquecer imediatamente essa religião, porque ela não vai ter aceitação. Então Paulo já nasceu reformador. Ele reformou o cristianismo, quer dizer, reformou o judaísmo dos seguidores de Cristo para ser aceito fora de Jerusalém, fora de Israel. Então ele não foi bem visto nunca pelos apóstolos. Aliás, Rodrigo, a gente está falando aqui do iniciozinho, né? Logo depois da morte, momentos depois, os meses, os anos, mas nisso tudo, isso não era cristianismo, isso ainda era um judaísmo. O judaísmo. Que tinha recebido o Messias. Quando é que virou realmente uma cisão? Quer dizer, não é de depois com Constantino, não. Quando é que começou essa identificação que é uma outra religião através de seus estudos? Quando é que você identifica isso? Olha, primeiro, citação, de fato, a palavra cristão, a gente tem com Paulo em Antioquia. Na Síria, eles começaram a ser chamados de cristãos. Deixa eu beber uma aguinha. Eles começaram a ser chamados de cristãos na Síria, ainda no tempo dos apóstolos. E dali, a gente consegue, não dá uma precisão sobre isso, né? Não é uma documentação precisa, mas a gente consegue imaginar que a partir da Síria, com as viagens de Paulo, a gente já não está mais falando de judaísmo. Então, no meu entendimento, é com Paulo que nasce o cristianismo. Né? É a partir da pregação para fora de Jerusalém. Toda pregação cristã em Jerusalém é judaica. Não há cristianismo para Tiago, para João, para Pedro, enquanto eles estão em Jerusalém. Tanto que eles estão ali ainda tentando converter judeus. A seita judaica dos seguidores do Messias. É importante também lembrar disso, né? A gente está falando de um tempo em que é comum ter muitas divergências dentro do judaísmo. Não havia um judaísmo único. Tem os essênios, que a gente falou,
os saduceus, que eram aqueles que comandavam o templo, os fariseus, que eram os doutores da lei, os maiores conhecedores da lei, que viviam dando lição de moral a Jesus, inclusive, porque ele fazia milagre no sábado, fazia pequenos descumprimentos da lei que incomodavam os fariseus. Então, surgir uma seita messiânica de seguidores de Jesus não era uma grande novidade dentro de Israel. Havia seguidores de outros pregadores. Simão Mago teve seguidores, inúmeros seguidores, que eram adversários do cristianismo. Eu conto no livro isso, inclusive um encontro de Simão Mago com Pedro, que eu acho sensacional. É um duelo, né, de dois filósofos religiosos ali. Não sua ficcional, porque eu não cheguei direito ainda. Não, eu não crio nada, não crio nada. É um documento que foi usado em liturgia cristã por muito tempo, usado em estudos cristãos oficialmente, até que um dia foi banido. Essa que é outra beleza da história. Esses textos que a gente está aqui hoje chamando de apócrifos, por 300 anos foram aceitos. Esse relato do encontro de Pedro com Simão Mago está no Reconhecimentos de Clemente, que é uma das maiores referências históricas do cristianismo usada por cristãos até hoje. Tá? Aí, vai me dizer que dentro do Vaticano eles não estão lendo Reconhecimentos de Clemente? Claro que estão. É um texto fundamental. Agora tem um pedacinho que incomoda aqui e ali. Agora, desses todos que não são reconhecidos e que você teve acesso, o que mais te impressionou, Rodrigo? Olha, muita coisa me impressiona. Se você me fizer essa pergunta amanhã, talvez eu te responda de maneira diferente, porque é um volume muito grande de documentos. Por exemplo, me impressionou tanto a história de Madalena, que eu escrevi um livro sobre Madalena. Eu quero ler esse livro, porque... Eu adoro esse livro, porque foi descoberta atrás de descoberta a história de Madalena. Mas uma das coisas que me impressionam é a profundidade dos cristãos, indo muito mais a fundo do que a gente imagina, em questões espirituais, em questões de astronomia, cosmogonia, questões que vinham da Pérsia, né, com os reis magos, que a gente ouve tanto falar, né, que eram os magos da Pérsia. Hoje é o dia dos reis magos. É hoje, né? Exatamente. Que eram astrônomos, né, que tinham um conhecimento completamente diferente do conhecimento cristão, mas o cristianismo gnóstico, que é esse que surgiu ali ao mesmo tempo que o cristianismo de Paulo e de Tiago, logo depois, eles levaram em conta esse conhecimento persa. Eles tinham uma ideia de que no universo havia diversas dimensões. Eram os éons, que depois disso tudo tinha um pleroma, que era a parte plena do universo. Assim, algo super complexo, que não daria nem para explicar tão rapidamente, que gerou livros lindíssimos. Tem um livro chamado Piste Sofia, que foi traduzido como A Sabedoria da Fé, que é outra fonte que eu usei até mais no Jesus do que no Cristo, mas usei também agora. Cada diálogo maravilhoso de Jesus com os apóstolos. Aí você vai dizer, não acredito, porque não está nos evangelhos, não está no Novo Testamento. Ora, eu diria dê crédito, porque esse livro ele sobreviveu 2000 anos, ele foi escrito na mesma época e foi escrito por cristãos. No mínimo, você tem que ler. É verdade. Olha só, o tempo está acabando, que você sabe que né? Quando bate, tem que fechar, porque senão cai, né? Eu adorei a nossa live. Eu estou acabando de ler Cristo. Quero entender mais esse momento histórico, que é isso que você relata aqui, de uma maneira assim, muito interessante. A gente realmente mergulha dentro do momento ali. E vou te convidar para você fazer uma live comigo sobre Maria Madalena. Vamos falar, claro, vamos. Tá? Quando você quiser. Eu acho que você vai gostar muito de Madalena. Eu vou começar a ler Madalena para a gente poder fazer a nossa live. Porque vamos. Maria Madalena e pode ter aquela coisa que você chama aqui o que você fala piedosa, ficção piedosa, né? Devocional? Ficção piedosa. Piedosa? Ficção piedosa. Eu quero muito entender melhor a vida de Maria Madalena
E também depois você pode falar, nesse momento que a gente for fazer essa nossa entrevista, o que aconteceu com Maria. Você disse que Maria sumiu um Eu pouco. escrevi também um livro sobre Maria. Você escreveu, né? Maria. Escrevi também. É. Aí, olha, também é outra história. Tá? Olha, muito obrigada pela nossa Bom live. falar com você, viu? Foi ótimo estar com você. Parabéns aí por todo esse seu estudo, sua pesquisa, super detalhada, dando uma questão histórica tão importante para todos nós. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado a você. Beijão. Um beijo, tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque eu achei que foi interessantíssimo. Ele deu todos esses dados históricos e eu acho que isso é importante para a gente entender um momento que foi tão único na humanidade, que foi a vinda de Cristo. Tá bom? Então, eu quero me despedir de vocês e a gente se vê na sexta-feira. Nossa entrevista é com Carlos Daly, um obstetra e ginecologista maravilhoso. Vai falar sobre tudo de novidade, aquele assunto, né? Menopausa, o que tem de tratamentos hormonais e não hormonais. A gente se vê, então, na sexta-feira, no nosso horário, às 19h30. Boa noite para vocês.